Lucas Penido na área. Henrique Portugal na área também. E hoje quem temos aqui com a gente é um convidado mais que especial. Cara, eu sou fã desse cara, velho. Bruno de Orleans, meu brother. Que prazer ter você com a gente aqui. Eu não sei nem por onde eu começo. Honra máxima estar aqui participando. Esse lugar, nessa casa onde, pô, você, Henrique, Mion, ou seja, cara, quem sou eu na fila do pão pra estar participando? Que é isso, bro? De abusado, eu aceitei o convite. Pô, legal, muito obrigado. A gente fica honrado, cara. Ô, Bruno, a gente tá conversando, né? A gente tá passando por essa quarentena. Hoje, inclusive, dia 27 de março, sexta-feira. Embora sexta-feira agora tá parecendo mais um dia, porque naquele lance, né? Sextão. Todo dia é domingo, todo dia é domingo. Exatamente. Agora, cara, enfim, hoje aqui, onde eu moro em Aventura, que é um distrito de Miami-Dade, né? É considerado Miami, mas grande Miami. E hoje foi o primeiro dia que teve o shelter in place, que é realmente você não pode sair de casa. Hoje isso... Em nenhum momento, em hora nenhuma? Cara, só para, obviamente, necessidades básicas e, mesmo assim, cara, mostrando identidade, mostrando, enfim, cara, tudo, falando pra onde você vai. Tipo assim, se os caras te pegar num lugar meio nada a ver, você fala pra ele, eu tô indo... Eu falar, velho, você tá fora da roda. Podem te multar e, em alguns casos, até ser preso. Então, assim, realmente, hoje foi assim... Enfim, não que a gente esteja saindo, que a gente está cumprindo a quarentena toda, mas hoje realmente caiu a ficha. Assim. Dito isso, cara, a gente tem... trocamos uma ideia ontem com o psiquiatra, Dr. Ismael Sobrinho. Vou falar mais uma vez para quem está nos assistindo, cara, que sigam ele aqui no podcast. Quem está escutando também nas plataformas digitais, Dr. Ismael Sobrinho, esse é o cara. E a gente está querendo falar de 3 pilares. Primeiro, não nessa ordem, porque os 3 são... importantes, obviamente, que é o físico, o mental e o espiritual. Ontem a gente falou do mental, né? Provavelmente iremos conversar com alguém para falar do espiritual. E você foi o cara que nos deu a honra aí, né? Que você também é o personal aí das estrelas e da galera, enfim, de falar com a gente do aspecto físico. Então, já pra gente começar primeira pergunta, cara, é o seguinte: o que você acha que o coronavírus já vai mudar na vida das pessoas do ponto de vista físico? Bom, vamos lá. Excelente pergunta. Cara, assim, eu parto do princípio que o coronavírus é um divisor de águas. Eu acho que nada vai ser como antes. Absolutamente nada. Físico, business, negócio, nada vai ser. Eu acho que, nesse momento, pessoas que não davam a devida importância, ou pelo menos não percebiam, não tinham uma percepção que existia uma atividade física, nem que de forma implícita no dia a dia dela, que seja subir a escada do prédio, andar até o trabalho, ir de bicicleta, levar o filho na escola. A atividade física, às vezes, ela está inserida no nosso cotidiano de forma implícita. Sim. E muitas vezes a pessoa ela não tinha essa noção, essa percepção. E eu acho que com o coronavírus, com tudo que aconteceu, com esse processo de quarentena, com essa restrição, né, que todos, enfim, acabaram sendo impostos, isso fez brotar a sensação, não, peraí, poxa, eu fazia atividade física, eu fazia alguma coisa, o meu corpo se movimentava. E a partir do momento que você está em casa, né, de forma obrigatória, o teu corpo ele sente essa necessidade de falar assim, cara, eu preciso me movimentar, eu preciso ir lá no trabalho andando, eu preciso fazer aquela rota de bicicleta. Então as pessoas começam a ter essa percepção que nem que seja de forma implícita, a atividade física estava inserida no cotidiano dela. Uau! Henrique, you got a question? Tá rolando. Eu costumo, às vezes, mutar o microfone aqui para não atrapalhar. Sim. Mas, o Bruno, antes de qualquer coisa, mais uma vez, muito obrigado. Tem um cara que você faz, que você trabalha com ele,
que eu acho um cara muito bacana, já conversei com ele algumas vezes, ele até de vez em quando comenta no meu Instagram, que é o Gominho. Sim. Eu acho o Gominho uma figura, e eu vejo assim pelo Instagram dele, que ele tem uma relação com a atividade física muito legal, sabe? Eu vejo ele sempre dançando, que eu acho que é um pouco isso que você está falando, ele grava as coisas dele, ele cozinhando, ele dançando, ele fazendo a ginástica dele. E eu vejo assim, não como aquela coisa assim... Obrigação. Isso. Parece que é uma coisa que faz bem para ele, que ele se sente bem fazendo, né? Sim. E eu acho que é um pouco isso que você estava falando, assim, a atividade física tem que ser uma coisa que você tem que incorporar na vida, como comer, como dormir. Exato. Né? E eu vejo que ele faz isso bem. Você acredita nesse caminho para a atividade física? Cara, é imprescindível. Tudo que se torna obrigação fica chato. Né? Tudo que vira obrigação fica chato. Então, o Gominho, especificamente, eu posso falar com muita propriedade, porque foi um trabalho que eu fiz com ele, meio que mudança. Eu costumo falar o seguinte: a primeira mudança, ela tem que ser feita de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se a gente não tem esse start, essa mudança de concepção, ou da palavra do momento, que é o mindset, né? Se a gente não efetua esse primeiro gatilho, nada que você vai fazer para frente vai funcionar. Então, antes de mais nada, eu tenho que demonstrar, no caso do Gominho especificamente falando, eu quis demonstrar para ele que a atividade física ela pode ser um momento prazeroso do dia, não uma obrigação. Então, por exemplo, era muito comum no começo do trabalho de treinamento com ele falava assim, hoje eu vou, aí ia. No segundo dia ele ia. No terceiro dia, ele ficava muito sem graça de falar para mim que não ia treinar. E eu falava assim, cara, relaxa, sem problema nenhum. Eu costumo falar uma frase que eu falo assim, falhar é temporário, desistir é para sempre. Então, você pode falhar. Bom, né? Bom. Então, eu falo, cara, você pode falhar, não tenha medo, não tenha vergonha, eu não vou te dar um esporro, eu não sou teu pai. Não tem problema, você pode não vir hoje, a partir do momento que você se comprometa comigo de vir amanhã. E desta forma, eu fui aos poucos mostrando para ele que não é uma obrigação, é um momento que ele tem, que assim, o primeiro motivo principal que ele tem que vir buscar atividade física é a saúde, e a estética vira uma consequência. Então, a partir do momento que você apresenta esse formato, essa linha de raciocínio, você transparece de forma muito clara isso para o aluno, qual é a ideia que você tem desse planejamento a longo prazo, o cara entende que ele vai falhar, e é normal falhar nesse percurso, porém ele não pode desistir. Cara, é engraçado você falar isso, assim, maravilhoso. Cara, eu arrepio, cara. E o arrepiômetro querendo ou não, é um termômetro aqui, se o negócio é bom demais, né? O que eu ia dizer é o seguinte, cara, ontem a gente estava conversando com o Dr. Ismael Sobrinho, e ele falou uma coisa que você acabou de reiterar, maravilhosa. Ele falou, de certa forma, sem querer dar um spoiler, embora esse aqui vai ao ar depois, então tá tudo certo. Se você não assistiu, corre lá e assiste. Ele falou, cara, que uma das coisas que vão mudar é a questão desse lance da perfeição, de eu consigo tudo, no sentido de eu não posso errar, eu não posso... E você tá falando justamente o que ele falou, que é o seguinte, cara, errar faz parte da caminhada, cara. Inclusive, a gente conversou também com o Gustavo Ziller, que já foi ao ar agora, terça-feira, e ele fala de uma história que ele não conseguiu subir ao cume de uma montanha, como ele aprendeu demais naquilo ali. Então isso que você tá falando, cara, tá me deixando assim, uau, porque eu falo, cara, eu tô acima do peso, tá ligado? E tenho que correr atrás sei lá como é que a galera fala, atrás do prejuízo, eu não gosto, tem palavras que eu sou meio Roberto Carlos, Henrique, quando chega nessas palavras, tem palavras que eu não gosto de falar, tá ligado? Então, tipo assim, tem que correr, entendeu? Aí, só que é o seguinte, cara, às vezes a gente fica olhando, cara, esse lance da perfeição, aí você te dá aquele desânimo, né, velho? Você fala, pô, bicho, tá lá o cara, malhando, eu falo assim, tem 7 dias na semana, o cara malha 27, tipo, mais do que dia, né? Mas o cara tem 8 dias na semana. E você não, você já fala assim, cara, que isso aqui é tipo, cara... Agora eu tenho uma pergunta que você já deu esse start. Quais tipos de dicas ou tipos de estratégias, não sei qual seria a palavra, mas que você usa para ajudar as pessoas a mudarem o mindset, já que você, né, a mente, de dentro para fora? Sim.
Vamos lá, então. A primeira coisa que eu faço é mostrar para ele que ele, por mais empolgado que ele esteja naquele primeiro momento, o que é normal, a pessoa quando vem procurar um personal, vem procurar, por exemplo, um trabalho de acompanhamento comigo, a pessoa vem motivada. Ela vem tipo, não, vambora, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo, calma, respira. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é que isso vai passar. Essa empolgação toda vai passar, você vai ter dia que você vai ter preguiça, vai ter dia que você não tá a fim de olhar pra minha cara, vai ter dia que você não vai querer aparecer na academia e vai me trocar por um prato de brigadeiro. E isso não tem problema, isso faz parte. Que irado. Isso é bom, hein? Esse prato de brigadeiro é bom. Eu deixo isso muito claro, sabe por quê? Porque eu falando isso logo de cara, e principalmente nesse primeiro momento que ele está empolgado em fazer atividade física, eu já preparo ele e eu já deixo aquela informação armazenada para quando ele fala assim, poxa, hoje eu não tô afim. Mas o Bruno falou que ia ser normal. Pô, então não é ruim. Então, tipo assim, eu não... Porque o grande problema de você impor essa perfeição num aluno, principalmente logo de cara, nesse momento que ele está empolgado, é que quando bate a bad, que é o dia que ele não quer treinar, que é o dia que tá com saúde, cara, ele se sente, ele fica com um sentimento de culpa tão grande, e ele fica tão mal por isso, que já aconteceu do cara não voltar pra academia com vergonha de encontrar comigo pela falha dele. Só que é normal, isso vai acontecer. Então, já aconteceu comigo. Sim. E você fala assim, cara, não vou lá de novo não, cara. Eu prometi pro cara que eu ia treinar 5 vezes na semana, já faltei 2, pô, não vou voltar mais lá não. E aí você perde o cara. Então, essa primeira informação que eu coloco no primeiro dia dele, falar, irmão, eu sei que você tá empolgado, eu tô achando legal, é ótimo você começar assim, mas deixa eu sentar aqui que eu vou te contar uma história. Você vai falhar, você vai errar, vai ter dia que você não vai estar bem, não vai querer, e isso é normal. E outra percepção que eu trabalho como personal trainer, eu já tenho, que é um feeling, que é assim, tem dia que você pode arrancar o couro do cara. Tem dia que você vai dar um puta treino pro cara e o cara vai render. Agora tem dia, irmão, que o cara não vai render nada. E não adianta você puxar ele, não adianta. Pelo contrário, você tem que ter a percepção de adaptar o treino e naquele dia deixar ele no ritmo dele. No outro dia você compensa, mas no dia que ele tá bem, você pode tentar dar o melhor treino do mundo. O cara não vai fazer. Nossa. Eu vou contar uma história muito rápida aqui. Uma vez, eu cheguei para dar aula com um aluno e ele não estava bem. E eu percebi isso logo quando eu cheguei, quando eu dei de cara com ele na porta da academia. Sabe o que eu fiz? Eu levei ele para um bar do lado e a gente ficou tomando cerveja durante 1 hora. Que irado. Porque naquele dia ele precisava mais de uma cerveja do que um treino, entendeu? Uau! E aí que você ganha o cara. E aí que você ganha. Você desarma. Que eu acho muito interessante, a gente conversa muito sobre isso aqui, que uma das coisas legais que a gente procura sempre fazer com as pessoas que a gente conversa, né? A gente tem fala em entrevista, só falta ter, igual você falou aí, ter uma cervejinha aqui entre nós. Exato. Aqui, né? De continuar a conversa. Mas é essa percepção, não assim, do que você já fez na vida e tal, não, a percepção das relações humanas. Sim. É exatamente isso que você falou. Tem dia que você fala assim, bicho, tem dia que é noite, né? É o que a gente brinca. Tem dia que é noite. E isso eu acho muito, muito legal você falar isso. Porque mostra uma inteligência emocional absurda. Que não nós não somos perfeitos. É o que você falou. Vai errar, vai falhar, né? O Bruno... E eu acho que as pessoas não gostam dos seres perfeitos. Eu também acho. Eu não gosto também. 2. Bruno, agora tem uma... Eu vejo você falando assim, cara, e muito verdadeiro, né, cara? Isso... Quando é que foi assim, você sempre teve essa personalidade desde criança? Ou teve um momento que te deu um estalo, né? Teve... Quando é que foi? Enfim... Então, vamos lá. Eu sempre fui um cara... Timidez nunca foi um problema, assim, pra mim. Eu sempre lidei muito em falar em público, nunca tive problema nenhum. Que engraçado eu poder falar isso e deixar isso registrado, eu tenho certeza que ele vai ver depois. E um cara que que indiretamente, sem saber, me ajudou muito foi o Mion. Que legal. Eu brinco com o Mion, ele sabe disso. Eu falo que ele foi o meu Xuxa. Eu chamo o Mion de meu Xuxa. Eu falo, Mion, você é meu Xuxa, cara. Ele morre de rir quando eu falo isso. E é verdade.
Assim, aquele jeito, aquela maneira que ele lidava apresentando o programa, eu me identificava muito. Uhum. E assim, eu achava muito barato. E na adolescência eu fiz uma época cheguei a fazer curso de teatro, fiz teatro durante 2 anos. Só que a gente chega naquela bifurcação da vida, né? Tipo assim, entre o certo pelo incerto, né? Uhum. E aí, minha mãe, na época, cara, ó, pô, teatro é legal e tudo mais, mas você tem que buscar alguma coisa. E eu sempre lidei muito bem com esporte, eu joguei futebol, quase fui profissional na adolescência. E aí eu falei, cara, eu vou pra educação física. E aí na educação física eu tentei conciliar essa linha da coisa do teatro, da interação, da socialização, de falar junto com uma profissão que eu escolhi. Mas eu nunca tive dúvida que eu trabalharia com educação física. Uau! E essa coisa, assim, eu trago muito para minha linha de trabalho, né? De falar em público, de não ter problema de vergonha. Essa relação humana também, eu acho que de alguma forma já vem implícito na minha personalidade. Mas eu procurei ler, eu procurei ler livro, eu procurei entender um pouco mais. Eu nunca fui um cara que eu só absorvi conteúdo da minha área. Eu sempre gostei de absorver conteúdos de diversas áreas e de alguma forma aplicar dentro da minha área. Então eu leio livro desde expressão corporal, eu leio livro de marketing pessoal, eu leio conteúdo, enfim, eu vou captando de todos os lados. E eu fiz um curso de criatividade há algum tempo atrás e eu achei muito interessante uma teoria que é chamada de teoria da combinatividade. A teoria da combinatividade é a seguinte: para você criar algo novo, você não precisa inventar. Você pega uma coisa que já existe, uma outra coisa que já existe e cria uma coisa que não existe, com 2 coisas que já existem. Então isso é a teoria da combinatividade, é você combinar coisas que já existem e criar algo novo. Interessante. Então isso é uma coisa que eu trago para minha linha de trabalho, entendeu? Para o meu mercado. Sensacional. Lá vou eu, hein? Ó, você falou sobre futebol e todos os meus problemas físicos, eles são relacionados a futebol. Clavícula trincada no Rock Go da MTV. É um problema. Assisti muito, viu? Assisti muito isso aí. E o Skank sempre ganhava, né? Sempre ganhava os campeonatos, não era? Cara, a música que me inspirava na minha adolescência, uma partida de futebol, quando eu jogava futebol. Que vibe, bro! Curti. A música que me inspirou, meu irmão, me inspirava muito. Eu ouvia aquilo, meu irmão, ficava maluco. Mas aí é o seguinte, então eu tenho joelho, tornozelo, coluna, clavícula. E como eu já estou assim, um pouco bem mais velho que você, eu costumo dizer o seguinte, que passa de uma certa idade, a gente vira brinquedo paraguaio. Nada contra o Paraguai, que é assim, é aquela coisa que você não pode mexer demais. Pode fazer força demais porque a conta vem, ou vai quebrar alguma coisa, vai estragar alguma coisa. Adoro o Paraguai, inclusive é um país ótimo, que o Skank tocou lá uns 3 anos atrás, inclusive Assunção tem uma cidade que eu fiquei impressionado como melhorou nos últimos anos. O Paraguai realmente está dando lição, mas a brincadeira persiste, a história do brinquedo do Paraguai. Vou falar uma coisa, eu amo o Paraguai, mas eles têm que soltar o maior de todos, hein? Tá lá, beijinho pra você, R10, jogou muito no meu galo, voltando. Nosso rei! Isso aí. Mas aí é o seguinte, a história do personal, ela tem essa coisa motivacional, mas uma coisa que a gente fala muito aqui nas entrevistas, e até que foi com Ziller na história dos cumes, que foi com Mion, ontem mesmo falando com o psiquiatra, é a história dos limites. Das pessoas perceberem os seus limites, para que a conta não seja grande. Como é que você percebe isso nas pessoas, assim? Porque tem gente que não tem esse controle, né? Na verdade, eu acho que ninguém conhece o limite, né? A gente não conhece o nosso limite até a gente vivenciar e passar por algum tipo de situação ou circunstância, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que na verdade, você conhecer o seu limite é automaticamente você se limitar. Eu penso muito dessa forma. Entendeu? Eu acho que quando você conhece o seu limite, automaticamente você se limita. Então, o que eu procuro fazer, cara, é o seguinte: eu procuro de alguma forma falar, num primeiro momento pro aluno, eu falo assim, cara, a percepção de esforço
vai ser o seu termômetro. Então, eu apresento no começo de um treino, de um aluno que está iniciando um trabalho comigo, a gente tem na educação física uma coisa chamada escala de Borg, que é uma escala de percepção de esforço, no qual você começa entre um muito fácil, muito tranquilo, o 2 é leve, o 3 é moderado, o 4 é esforçado e o 5 é muito pesado. Então, no primeiro momento, para esse aluno, eu trabalho com ele usando essa escala de Borg. Eu falo assim, sempre que a gente acabar de efetuar um exercício, você vai falar para mim de 1 a 5, onde 1 é muito leve e o 5 é muito pesado. Entendi. E aí eu boto pra gente trabalhar assim, hoje a gente vai trabalhar, a sua percepção de esforço tem que estar entre 2 e 3. Hoje a gente vai trabalhar entre 3 e 4. Hoje, em algum momento do treino, pode chegar a 5. Então, eu vou meio que preparando e dando uma referência pro cara, pra pessoa. É óbvio que num primeiro momento, se você quer conquistar a confiança, e não só a confiança, mas a regularidade do cara no treino, você não vai empurrar um treino que o cara chegue no 5 de cara. Porque o aluno iniciante, ele não sabe lidar. Na verdade, eu costumo falar o seguinte, ninguém gosta de trabalhar em zona de desconforto. Zona de desconforto, ou o nome já fala, é desconfortável. As pessoas não gostam de conviver com zona de desconforto. Então, eu falo para ele, olha só, a gente vai passar por um momento aqui no treino que o treino ele só é efetivo, ele só começa a te trazer benefícios a partir do momento que você entra nessa zona de desconforto. Vamos lidar com ela. Sim. Você vai entrar e vamos saber lidar com ela durante essa 1 hora. Então, essa é a primeira informação. Eu uso essa escala de Borg de 1 a 5 para a pessoa dosar o esforço. Eu não, no primeiro momento, eu não deixá-la entrar lá no 5, não chegar nesse nível de sensação muito, muito desconfortável. Porém, eu aviso que a gente vai trabalhar em zonas que são de desconforto. E aí eu explico para ele que é o seguinte, a gente tem um limiar. Esse aqui é o seu limiar, é o seu limite. Para você melhorar, em vários momentos do treino, você tem que ultrapassar esse limite para empurrar isso para cima. Porque se você bate no teto e volta, você não empurra essa linha para cima. Então, o treino sobe um pouquinho, recupera. Sobe um pouquinho, recupera. E com o tempo, a gente começa a empurrar essa barra de limiar para cima. Legal. E é o momento que você ganha força, é o momento que você melhora o seu condicionamento físico, é o momento que você começa a ter os benefícios de estar treinando. Seria a zona de conforto, cara, o grande mal hoje da humanidade, porque assim, eu tenho uma frase que eu falei outro dia com o Henrique, eu falei, essa daqui vai até pro livro. Eu falo que os nossos avós caçaram, os nossos pais trabalharam pra gente estudar, e aí os nossos filhos, eles tiveram muito já ali na mão, né? Em todos os aspectos. Sim. Cara, nas coisas mais básicas, por exemplo, eu tava falando pro Henrique, cresci nos Estados Unidos, e assim, cara, eu escutava, o Skank tá bombando, eu escutava 6 meses depois. Eu não tinha um Spotify que eu entrava, qual que é a música? Plum! Entendeu? Hoje, gente, eu falo isso direto, tá falando isso com uns amigos meus. Olha que maravilha, cara. A gente pode estar agora fazendo um podcast, cada um em uma cidade diferente, inclusive eu em outro país. Mas isso é a parte boa, mas a parte ruim é a questão de isso dar a zona de conforto. As pessoas falarem, tudo chega a mim. Você acha que seria a zona de conforto grande mal, assim, cara, da humanidade? Cara, sem dúvida nenhuma. E a gente entra até numa discussão meio que familiar, né? Eu acho que, assim, todo pai, ele quer dar o melhor pro filho e não quer que o filho passe o que ele passou. Sim. Na vida, né? Eu ainda não sou pai, eu ainda não tenho filho, mas, assim, é o que, todos falam. Então, assim, aí a gente entra nesse conceito, né? Tipo, e aí o pai que de repente aperta mais, não dá tudo de mão beijada pro filho, aí o pai é carrasco, o pai não é um bom pai porque não dá tudo de mão beijada. A gente entra numa discussão familiar. Mas na minha concepção, sem dúvida nenhuma, cara, a zona de conforto, o comodismo, né? Aquela coisa de estar na mão, isso sem dúvida nenhuma atrapalha muito a desenvoltura, o desenvolver, né, de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Eu mesmo, cara, tipo assim, eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 12 anos. Por isso que eu tive que sair, parar de jogar futebol. Porque foi a hora que minha mãe falou assim, cara, não dá mais, eu preciso de que você me ajude de alguma forma. Então, com 12 anos foi quando eu tive que abandonar esse sonho de futebol, que por sinal ia muito bem. Você tem uma ideia, quem estava me levando para os clubes, me apresentando nos clubes,
Na época, era o Carlos Alberto Torres, o nosso capita tricampeão. Rest in peace. Então eu tinha um, digamos assim, um padrinho expressivo. Mas por algum acaso você estava indo para o Fluminense? Cara, não. Se eu te falar que eu estava indo fazer teste no Botafogo na época. Na época o Carlos Alberto era técnico do Botafogo. Então para você ver. E aí, cara, a gente entra nessa concepção. Então assim, eu justamente por não ter tido nada de mão beijada, eu tive que correr muito atrás. E aí eu consegui garantir um espaço, consegui conquistar, né, um espaço, mas assim, foi um aprendizado desde novo, porque minha mãe falou, ó, a gente não é família rica, a gente era classe média, eu não passei fome não, tá? Mas assim, classe média, mas a minha mãe falou, ó, vamos ter que correr atrás, você vai ter que agora efetivamente correr, você é o homem da casa, você tem que correr atrás e você tem que fazer por onde? Então, eu tenho uma irmã mais nova, então, tipo, a vida me colocou nessa circunstância no qual eu não tive nada de mão beijada e tive que sempre correr atrás. Então, eu sempre corri atrás e corro até hoje. Eu cavo meu espaço dentro do meu mercado, entendeu? É o que me estimula. Pra você ter uma ideia, cara, pô, hoje em dia eu falo muito isso. Eu falei do Mion no começo, não tem como eu falar com ele de novo. Eu tenho o Mion hoje em dia como um amigo e que eu mando um WhatsApp, isso é um motivo de orgulho pra mim, cara. Porque, pô, eu nunca tive ninguém, não tive contato com ninguém, eu só cavei o meu espaço dentro da minha área, no qual me fez conhecer um cara que, pô, era um ídolo meu na adolescência. Que irado. Cara, tem alguma coisa pra falar, Henrique? Não, você está falando algumas coisas que essa coisa você falou a história da superação, né? De você, eu falo que é subir o sarrafo, né? Isso. Mas você subir o sarrafo, te fala assim, olha, eu vou subir, vamos ver, vamos tentar aumentar o seu limite. Isso. Mas que isso tem uma coisa que eu falo, que isso está em cada um, né? Sim. Tem algumas pessoas que gostam disso, né? De subir, passar, estar bem, né? Aí tem uma coisa que hoje em dia, eu lembrei o que eu ia falar. Isso é uma coisa muito engraçada do meio artístico. A artista, de uma forma geral, até para que ele possa atingir o seu ápice, normalmente, não vou falar que é todo mundo, mas uma parte tem que ser muito intenso, ok? Só que você, para fazer, às vezes, peça ou para fazer shows, para você ser intenso todos os dias, às vezes você não está bem. Isso, na história, tem vários exemplos que o cara toma um aditivo para acelerar e depois ele chega e fala assim, caramba, o que eu vou fazer com esse restinho de noite? Já acabou o que eu tinha que fazer. Aí, às vezes, tem que tomar um para desacelerar. E aí, com o passar do tempo, o corpo não vai muito aguentando isso. Então, a minha turma criou um conceito que é o seguinte, depois de uma certa idade, ou você é atleta, ou você é doidão. Não dá para ser as duas coisas. Boa. Não dá para ser as duas coisas. Boa. E a gente sabe que isso são limites do corpo. Sim. Né? Óbvio que cada um tem a sua diferença e tal. Aí fica aquela coisa assim, a gente hoje em dia está trabalhando muito na ditadura o seu corpo tem que estar bem fisicamente. Como é que você enxerga isso? Eu sei que faz parte do seu trabalho, tem gente que busca isso, mas tem gente que busca saúde, né? Sim. Então como é que você enxerga isso? Bom, vamos lá. O corpo, cara, é o nosso templo, né? Sim. Eu acho que a partir do momento que você entende que é uma ferramenta que você vai precisar até o último dia da sua vida, nada melhor do que você tentar manter ela, né? Na melhor forma, na melhor performance possível, obviamente mediante o desgaste da idade, do tempo. Então, assim, eu penso da seguinte forma, eu sei que existem momentos da vida que a gente busca um cuidado com o corpo único e exclusivamente por questões estéticas, para estar saradinho, para estar bonito, para sair na foto, para pegar mulher, para pegar gente, seja lá o que for. A gente sabe que tem esse primeiro, a conotação sexual é o primeiro, né?
Depois a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que só isso não é a prioridade, não é o único objetivo. E aí a gente começa a trocar, né? Aqui é a questão da estética e aqui é a saúde. E com o passar dos anos a gente começa a inverter essa balança. A prioridade deixa de ser a estética e começa a virar a saúde. E a estética fica em segundo plano. Você não vai se matar mais exclusivamente para ter um abdômen trincado para teoricamente, para o seu dia a dia. Não tem mais essa necessidade. Então eu procuro, num primeiro momento, entender, interpretar qual é a prioridade da pessoa. Eu respeito quem quer estética como prioridade. Eu acho que faz parte, é um processo da vida. Eu entendo, respeito, sem problema nenhum. E eu entendo também a pessoa, obviamente, que já prioriza a saúde em primeiro lugar. E aí eu faço as adaptações de treino necessárias de acordo com a prioridade da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que busca estética, se ela busca estética em primeiro lugar, eu tenho que, de alguma forma, mostrar resultado para ela o quanto antes. Então, sem dúvida nenhuma, o treino dela vai ser muito mais pancadaria do que a outra opção. A outra pessoa, quem busca por saúde, ela quer buscar saúde de médio a longo prazo, é uma pessoa que provavelmente vai seguir com você por vários anos, não vai treinar com você durante 6 meses, atingir o objetivo e vai te abandonar. Então, quando você identifica a prioridade da pessoa, né, o objetivo principal, e monta o treino, adapta dessa forma, você, de alguma forma, você agrada todo mundo. Você agrada quem quer estética, você agrada quem quer a saúde. Então, a única coisa que eu sempre falo, independente do objetivo que a pessoa quer, cara, irmão, estando comigo, sendo acompanhado por mim ou não, o seu corpo é o seu tempo, cuide dele. Você vai precisar dele até o último dia da sua vida. Estando comigo ou não, eu só tento colocar esse conceito, essa visão na cabeça da pessoa, para ela entender que aquilo ali, tipo, ela precisa cuidar. É um carro que você ganha quando você nasce e você vai morrer com o mesmo carro. E é ele que te leva para todos os lugares. Então cuide, né? De alguma forma. Cara, independente do que você queira. Sensacional. É uma coisa que você falou, e isso é outra coisa, tem a ver também muito com o tempo em que a gente vive, né? Que é a era do imediatismo. Sim. Todo mundo quer resultado para ontem, cara. Todo mundo quer negócio para ontem, todo mundo quer... Né? Às vezes eu me pego nessa, por exemplo, o e-mail não chegou, o cara mandou ter 1 minuto, velho, eu esperava uma carta 3 meses da minha avó, entendeu, velho, morando aqui, entendeu, velho, então assim, a gente quer as coisas pra ontem. Cara, aí eu vou contar uma historinha muito rápida, que é o seguinte, né, eu trabalho numa agência, né, e aí, cara, a gente teve uma conta de CBD, canabidiol, que chama no Brasil, né. E eu não levava, assim, eu achava que era legal, eu sei que é provado várias, né, tem várias provas e tal, eu achava isso, esse negócio aqui é legal, mas não sei se isso tem o efeito que a galera fala. Aí, cara, eu vivia, tipo assim, uma marca que tinha diversos produtos, eu vivia cercado dos produtos e tal. Aí um dia eu falei assim, cara, eu vou experimentar um gummy bear desse aqui, aquela balinha. E, cara, me deixou, cara, como diria Tim Maia, numa relax, numa tranquila, numa boa. Um negócio assim, ó, sem onda, sem me dar a luz, nada. Porque esse é o grande lance do CBD, né? Ele não é a parte alucinógena da maconha, né? Da cannabis. Ele é a parte medicinal, né? Assim, nesse sentido. E aí eu falei, caramba, cara, olha só. E querendo ou não, é natural de certa forma, né? Embora eu estivesse comendo um gummy bear, mas é natural. Eu tenho, inclusive, o extrato de CBD. E aí me vem a pergunta que eu quero te fazer, o seguinte, cara, anabolizante, velho, que é uma palavra que até, quando fala, eu até gosto de falar veneninho, tá ligado? Eu na minha, como é que fala, no meu leiganismo, não sei se existe essa palavra, sou um leigo no assunto, né, mas eu não vejo, cara, um problema de uma pessoa tomar isso acompanhada, porque, dependendo, que eu queria saber a sua ideia sobre isso. Cara, eu concordo plenamente com você, não vou ser nem um pouco hipócrita nisso, meu irmão. Legal. Eu acho o seguinte, você tendo acompanhamento médico, a coisa sendo prescrita de acordo com a sua necessidade, cai pra dentro, meu irmão. Pô, é a gasolina aditivada, tudo é gasolina, ela só é aditivada. E está sendo aditivada de acordo com o seu objetivo. Não existe, seria muito hipócrita da minha parte. Não, gente, pelo amor de Deus, coma só clara de ovo e coma carne. Não! Pô. Que isso? Pô, isso não existe.
Tem gente que brinca, fala, bolo não cresce sem fermento. mas assim, brincadeiras à parte, a questão quando o problema do anabolizante é aquela brincadeira, né? Qual a diferença entre o veneno e o antídoto? É a dose, né? Então, tipo, quando você vai fazer uma prescrição de tomar um anabolizante prescrita por um médico, avaliada dentro das suas necessidades, você fez o exame de sangue, até porque é um processo natural do corpo, a gente começa a parar de produzir uma série de hormônios, Sim. A gente diminui a produção hormonal, tá mais do que a recomposição hormonal, principalmente para as mulheres, tá aí a prova, nada mais é do que anabolizante. A recomposição hormonal para a mulher, por que não para homem? Que hipocrisia é essa? Lógico que a gente precisa, principalmente o homem, que com o tempo diminui a produção de testosterona, uma série de coisas. Então, tipo, é super recomendado. O que não é recomendado é, por exemplo, o Lucas chegar para mim e falar assim, Bruno, quero tomar uma coisa, o que eu tomo? Eu falo assim, eu tomo 10 injeções. Então já que você toma 10, eu vou tomar 10 injeções dessa aqui também. Não é receita no papel de pão, não é receita de bolo. O que serve para mim não serve para você. Agora, a partir do momento que a prescrição é feita de forma individualizada, meu irmão, cai para dentro. Cai para dentro. Outra coisa que eu tinha para perguntar é o seguinte, cara. Uma das coisas que me fascinam das pessoas que a gente bate papo, das pessoas que eu admiro, é o turning point. Naquele momento na carreira, na vida que... Antes e depois, né? Qual foi o seu turning point? Porque, assim, eu conheço alguns, mas como são pessoas públicas e admiram você tanto, você hoje treina das pessoas assim mais conhecidas, a Anitta, outro dia você quebrou a internet, foi ontem, né? Você quebrou a internet lá, tem um live com a Anitta, velho. Por isso que aqui tava devagar aqui o acesso, velho. Quebrou a internet o cara, velho. É a Anitta. O Gominho, que eu vou falar pra vocês, eu não o conheço pessoalmente, ou talvez tenha visto algum evento, que a gente participa às vezes de eventos em comum, moda e tal, mas é uma pessoa que eu tenho um apreço, cara, eu admiro. E quando eu vi, cara, o que essa transformação, até de dentro pra fora, mas também a parte física, o quanto o cara tá feliz, entendeu? Achei isso maravilhoso. Quem mais, cara? E quando é que foi esse turning point pra você? Vamos lá, vou contar então. Vou tentar resumir, mas ao mesmo tempo acho que vale a pena eu falar um pouquinho. Uhum. Vamos lá, entre outras pessoas que eu já trabalhei e foi a primeira pessoa, digamos, hoje em dia famosa, né? Mas na época nem era tanto. Vocês já conhecem o Hugo Gloss. Bruno, meu querido amigo Hugo Gloss, beijo, amo, cara. Então, você que também ajudou ele ali e tal? Não. O Bruno foi o primeiro cara que eu trabalhei. Caraca, velho. Eu conheci o Bruno, cara. É que o Bruno, ele jamais vai me permitir a foto que eu tenho com ele. Mas assim, eu tenho uma foto com o Bruno. Mostra a foto. Eu vou mandar um WhatsApp pra ele, eu vou falar. Fala aí. Ele me mata. Mas engraçado, olha que coisa louca. Assim, eu vou ter que passar pela história da minha marca, como eu criei, porque foi justamente por isso que você tá em casa, falando o que você quiser, velho. Então vamos lá, vou tentar resumir muito rapidamente. Na época que o Twitter começou a bombar aqui no Brasil, a gente tá falando de 2010, 2009, eu acho, de repente, nessa época, eu criei uma conta no Twitter com o meu nome, Bruno Dorleans, meu nome e meu sobrenome, e minha foto. Na época eu tinha uma namorada no qual ela odiava a rede social, ela tinha aversão à rede social. E aí, quando eu criei o Twitter, cara, ela ficou irritadíssima. Foi uma DR prolongada em casa por conta do Twitter. Porque é rede social, é coisa que é uma opção para flerte, é uma possibilidade de flerte. Eu falei, cara, o meu objetivo não é esse. Eu acho o Twitter incrível e acho até hoje a rede social incrível. Você ter tudo o que você quer, todos os assuntos que você quer, numa timeline só. Se você quer trânsito, se você quer tempo, se você quer notícia, se você quer futebol, você segue os perfis corretos. Você, numa única timeline, você tem todos os assuntos que você quer. E aí eu falei, cara, eu não quero deixar de ter essa rede social. Como é que a gente pode negociar? Aí ela falou assim, se não tiver nem o seu nome, nem sua foto, sem problemas. Eu falei, como a minha intenção não era brigar... Ela era ciumenta? Tô brincando. Horrores! Aí ela falou assim, cara, se não tiver teu nome e sua foto, sem problema. E eu, beleza. Aí eu tirei minha foto, tirei o meu nome e sobrenome e comecei a tentar. Bruno Personal. Aí já tinha login disponível. Personal Trainer, login disponível. Caraca, Personal Bruno, login. Aí daqui a pouco me veio um estalo na cabeça e botou, o seu personal. Aí, login disponível.
Aí eu, pô, beleza. Aí criei o login do seu personal e botei na época uma foto qualquer que não era nem minha, era uma coisa que eu achei no Google, na internet, enfim. E aí criei um perfil anônimo, né? Porque não tinha nem meu nome nem minha foto. E comecei a acompanhar o Twitter. Aí, na época, um amigo meu estava participando do reality do Big Brother. E o irmão dele, que estava aqui fora, cuidando da rede social dele, do Twitter na época, ele interagia muito com o Hugo Gloss na época. Né? Uhum. E aí ele interagia com ele. E na época o Gloss estava bombando aqui com os tweets dele. Enfim, a galera estava se amarrando, né, no conteúdo que ele gerava no Twitter. Sim. E aí uma vez ele postou, estava num domingo na casa dessa minha namorada, ele postou um tweet assim, preciso tomar vergonha na cara e começar a treinar, preciso de um personal. Colocou isso. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é o momento. E aí eu fui, por esse amigo meu, mandei uma mensagem para ele na hora, falei, irmão, você que fala com ele, tem intimidade, tem contato, interage com ele, me indica. Aí ele falou assim, na hora, pera agora. Aí no Twitter mesmo, fez um tweet, marcou eu e o Gloss, falou, esse aqui é um amigo meu, você precisa de um personal aí no Rio, que esse amigo meu nem do Rio era. Aí o Gloss falou assim, mas ele é aqui do Rio, é. Aí eu fui, falei com o Gloss pelo direct, a gente marcou um treino, e aí eu comecei a treinar ele. A gente fizemos um treino e começamos a treinar. Essa foi a primeira virada. Comecei a treinar. Na época eu escrevi um blog, eu tenho um blog até hoje, com muitos textos que eu uso para tirar dúvidas de aluno, tirar dúvidas das pessoas. Eu faço textos nesse blog. E o blog sempre retweetou os links dos meus textos. E os meus textos, nessa época, viralizaram muito na internet por conta do blog. Legal. E aí fiquei um ano trabalhando com ele e recebi uma proposta para me mudar para fazer a implantação de uma rede de academia no qual eu trabalhava, que eu era gestor, fazer a implantação dessa academia no Nordeste, em Salvador. E aí fui para Salvador um ano. Fiquei um ano trabalhando lá, deixei o Gloss e fiquei um ano trabalhando lá. Cara, a segunda virada da minha vida foi quando eu fui demitido. Que aí eu fui demitido e voltei pro Rio de Janeiro lá para recomeçar a minha vida. E quando eu voltei, cara, foi quando eu comecei, essa volta foi muito curiosa também. A Fernandinha Souza, atriz, eu estava em Salvador, já desligado da empresa, mas ainda dando alguns personagens. A Fernanda me mandou um tweet, cara, no Twitter, e falou assim, cara, eu vou gravar uma novela, eu preciso vir de um personal. E ela já me conhecia, a gente já interagia no Twitter e tudo mais. Aí eu tava naquela, cara, volto pro Rio pra recomeçar do zero, continuo minha vida aqui, que eu já tinha uns alunos de personal, e aí eu fiquei na dúvida. E aí eu liguei pra ela e falei com ela, falei, cara, posso conversar com você? Aí ela falou, lógico. Aí quando eu liguei pra ela, eu expliquei a situação que eu tava vivendo lá, ela falou assim, curta e grossa, falou, Bruno, vem que eu te estouro. Uau! Vem que eu te estouro. E aí, meu irmão, eu enfiei uma casa dentro de um caminhão, um carro dentro de um caminhão cegonha, comprei minha passagem e voltei pro Rio de Janeiro. E recomecei tudo de novo aqui. E aí a gente tá aqui hoje. Que demais. Bernardinha, porque ela fazia aquele Só Toca Top, né? Sim. E ela falou, poxa, acho que foi meu primeiro CD, foi o Calango e tal. Ela é muito gente boa, ela é sangue bom, igual a galera costuma dizer, né? E graças a ela eu voltei pro Rio, refiz, e aí essa galera é muito indicação, né? E aí eu gravei um programa, por exemplo, da Angélica, na época, o Estrelas, que tinha uma competição de personal. Lá eu conheci a Anitta, aí a Anitta me pediu contato na época, meu personal às vezes não consegue me atender. E aí foi quando eu conheci a Anitta e comecei a atender ela também. E aí por conta da Fernanda eu conheci a Bruna Marquezine também, na casa dela. E aí comecei a treinar a Bruna também. E aí a gente vai linkando as pessoas, assim, né, por indicação, adquirindo confiança, e a gente tá aí. Sensacional, cara. Não, sensacional. Coisa fina. A gente está caminhando aqui para a saideira, que é quando a gente já, né? Aí eu vou te fazer duas perguntas bem te pegar de surpresa, mas é legal que você já assistiu do Mion. Mas antes disso, cara, eu também tenho uma outra curiosidade assim bacana, que é o seguinte: você, obviamente, treina muitos artistas. Sim. Cara, os caras têm uma agenda maluca. Um dia o cara tá numa cidade, num país, outro dia. Qual o tipo de treino, cara, que você passa pra essa galera que às vezes não tem tempo pra ir numa academia, tem que malhar dentro de casa, ou dentro do quarto do hotel, sei lá. Como é que isso funciona, cara?
É. Eu tenho uma facilidade muito grande, cara, de adaptar treino, adaptação de treino independente do ambiente. Eu consigo dar um treino para um cara dentro de uma academia enorme, de grande porte, com todos os equipamentos, e consigo montar um treino na mesma intensidade, que vai gerar o mesmo esforço dentro de um quarto de hotel de 4 por 4 metros quadrados. Uau. Isso é uma coisa... E você está aplicando isso agora? Você está aplicando isso agora, por exemplo, durante o corona, cara? Exatamente. Então, esse foi o start. Cara, eu falo com muito orgulho que, assim, eu que comecei com esse movimento de treinos em lives por conta dessa questão do corona, porque eu iniciei no domingo retrasado. Ninguém tinha feito ainda. E eu tive essa sacada, essa ideia de fazer essa contribuição, porque primeiro eu sei da importância da atividade física em momentos ociosos, momentos como esse, pra gente não surtar. Sim. E a segunda coisa que me inspirou foi um vídeo que eu vi de um personal na Espanha, dando um treino no alto de um prédio, e a galera fazendo o treino dele nas varandas dos prédios, pelo processo de quarentena. Esse vídeo viralizou na internet. E aí, quando eu assisti esse vídeo, foi esse vídeo que me startou a ideia de fazer as lives. Então, assim, esse processo, essa minha facilidade de adaptação de treino é justamente no qual eu tenho aplicado aqui. Minha sala, no meu apartamento, não é uma sala muito grande, não tem nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de acessório. Eu utilizo como acessório sofá, cadeira de mesa de jantar, já usei uma vassoura. Então, Uau! Tipo assim, são utensílios absolutamente domésticos que viram aparelhos de treino e com efetividade, tá? Porque se você chegar, por exemplo, agora, hoje mesmo, eu acabei de dar um treino de perna porradeiro. Se você chegar na minha última foto no feed lá, meu irmão, você vai ver depoimentos de pessoas destruídas lá pela perna, utilizando única e exclusivamente um chão e um sofá. Uau! Que demais. Entendeu? Tô vendo aqui, ó. Quarentena sim, parado nunca. Isso aí. Bruno, cara, tem um espaço aqui onde a galera te acha, obviamente o seu personal no Instagram, né? Mas onde a galera te acha, site, quem quiser, cara, tá em casa. Beleza. Então, eu tenho o meu Instagram, né, que hoje em dia é @o_seu_personal, mas todas as minhas mídias digitais é o seu personal. Então você pode, o Twitter é @o_seu_personal, o site é oseupersonal.com.br, a fanpage no Facebook é o seu personal, tudo é o seu personal. E eu tenho também aqui no Rio de Janeiro, eu abri tem 1 ano e meio, uma box aqui na Barra da Tijuca. Legal. Uma box que eu tenho aqui, são 400 metros quadrados, de uma box que a gente faz treino funcional, faz o treino de crossfit, é uma box no qual a gente oferece várias modalidades de treino aqui na Barra, então foi um lugar que eu tento aplicar tudo o que eu aprendi nesse processo, nessa vivência, nessa trajetória profissional aí, eu tento aplicar, mas antes de mais nada, eu procuro levar, é um ambiente que eu falo que não é só para treino, não é só para corpo. Eu preocupo muito com a questão social, de socializar as pessoas, de criarem grupos de amizade, de vínculos. Então é um lugar no qual, assim, eu falo que a gente tenta entregar não só a atividade física, mas integrar também, não é só entregar, mas integrar pessoas, relacionamento. Como se chama, cara? Pode falar, o endereço, nome, tudo. Então, o Instagram também é @oseupersonalbox. Legal. E você falou da questão dos livros que você tá lendo, e o seu livro, cara? Você vai lançar quando? Cara, vou te falar que eu tenho muito texto, vou te falar que oportunidade não falta. Eu tentei há uns 6 anos atrás fazer, mas aí procurei me inteirar do assunto, mas pelo menos na época era um pouco difícil, um pouco complicado, aí meio que desisti, tá guardadinho na gaveta, mas como um dos processos da vida é escrever um livro, plantar uma árvore e tudo mais, eu vou fazendo as outras coisas, mas o livro eu ainda vou lançar. Já tem aqui um cara que com certeza vai estar na fila ali pra adquirir o seu, cara, certeza. 2. Opa! Falou de... 2 pra mim. Vocês 2 e minha mãe, já tem 3 aí pra comprar. Mion, tem certeza também. Cara, não, bro, vai ter gente pra caramba. Cara, ginástica em quarto de hotel, cara, pô, isso aí ajuda artista demais, né? Não é não? O seu personal para artistas e viajantes, né? Boa. Quer ver uma coisa curiosa? Eu já dei personal para alguns cantores também, né? E aí, tipo, um trabalho que eu já fiz assim, com eles específico, eu botava eles na esteira pra correr e mandava cantar enquanto ele corria. Eu fazia um pocket show pra ele. Botava na esteira com ele e falava, agora canta, meu irmão, pra trabalhar esse fôlego aí, vambora.
Aí sim. Cara, sensacional, velho. Agora a gente vai pra saideira, eu vou te fazer 2 perguntas tranquilas e quero que você sugira aí pra galera. A gente sempre sugere, pede aos nossos convidados pra sugerir um perfil no Instagram e sugerir um som que você tá curtindo, que você gosta, pode ser alguma coisa de agora, um artista agora, pode ser uma coisa que você sempre escutou, tá em casa. Bom, vamos lá, um perfil no Instagram e um cara, beleza. Eu vou pelo perfil do Instagram. Eu gosto muito, hoje em dia eu acompanho muito um cara chamado Murilo Gun. Ok. Murilo Gun é um cara que trabalha muito, que fala muito sobre criatividade, sobre se reinventar. É um cara que fala muita coisa bacana, que me agregou e me ajuda muito. É um conteúdo que eu gosto muito de absorver. E, cara, música, eu adoro hip hop, cara. Eu adoro hip hop. Eu gosto muito de Drake, Chris Brown e Tyga, eu gosto muito. Então, tipo, eu tô sempre ouvindo um hip hop, que é um som que... Mas eu sou muito eclético, tá? Não adianta também eu fazer uma banca aqui, não. Sim. Eu gosto muito, eu vou de hip hop a Ivete Sangalo. Então, legal. Tipo, mas eu sou muito eclético. Mas o Charlie Brown Jr. também eu sou muito fã, mas hoje em dia o que me pega muito, assim, ouvindo pra treinar, no carro e tudo mais, é o hip hop. Irado. Henrique. Agora sou eu? Você. Cara, a gente tá falando de som, né? Uhum. Tem um guitarrista brasileiro que ele é um cara novo, e eu gosto muito dos vídeos dele que ele faz. Sei o que você vai falar. E ele é um cara que toca com a Jessie J. E ele recentemente participou da gravação do acústico do Thiago York, que é o Matheus, eu não sei se fala Assato ou Assato. Assato, Matheus Assato. Só que o Assato dele é Matheus normal, o Assato é com um S só, então é A-S-A-T-O. O perfil dele no Instagram, cara, tem uns vídeos dele tocando, são sensacionais, cara, é muito legal. Muito legal. Que massa. Então, fica ele pro som e pro perfil? Fica ele pro som e pro perfil, porque vale a pena. Sensacional. Também curto muito o Matheus Assato. Tive um contato com ele. É um cara fora da curva. Inclusive, tocou também com o... me veio que tem aquela música 24 quilates, é o... Enfim, vai aparecer aqui. Bruno Mars? Bruno Mars, tocou com o Bruno Mars. Tanta informação. Por sinal, é outro cara incrível, né? Gênio também. Eu acho que é o cara que mais veio tapar a lacuna que o Michael Jackson deixou, né? Também penso bem parecido, cara. É um cara realmente fora da curva também. Cara, eu vou indicar o Ed Renekiewicz, que é um teólogo que eu curto pra caramba. É um cara que a gente quer trazer aqui pra trocar uma ideia. Mas é um cara muito... A gente gosta muito de pessoas que são objetivas, diretas. E é um cara que... Assim, é um cara também é um autor que eu curto muito. E como som, eu quero indicar, Henrique, não sei se você conhece esse cara. E você também, meu irmão, o Bruno. O Thundercat. Você conhece esse baixista, Thundercat? Não. E esse é um dos sons que eu... Thundercat é o baixista do... Suicidal Tendencies? Não. De quem? Do Earth, Wind and Fire, não? Não. Aquele lá, o... do Vernon White, negócio assim. O Thundercat é o seguinte, é um cara genial, ele toca com baixo de 6 cordas, mas ele faz um estilo meio... Ele colabora com uma galera, ele faz um estilo meio assim, futurista barra R&B, barra jazz. E, cara, ele sempre toca vestido com uma camisa que tem o símbolo do Thundercat, e o cara é genial. Então, tá aí o som, Thundercat e Ed Renekiewicz. E assim, fechamos mais um After. Bora pro After. Opa, eu tava procurando o Thundercat aqui, que eu sou fã de Thundercats, cara. Gente, você vai pirar. Eu também. Você vai pirar, vocês vão pirar. Eu tenho um All-Star Thundercats, cara. Eu tenho um All-Star estilizado by Thundercats, assim, você vai pirar adoro. nesse som, cara. Que foda. Vai pirar nesse som. Galera, Bruno, mais uma vez, sem palavras. E vamos que vamos. Bora pro After. God bless. Let's go.